Meus amados e queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu quero vos cumprimentar na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Que Deus os abençoe. Queridos, eu quero convidar a você para meditar conosco na Palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 39, está escrito: Ouvi o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Amados, eu peço licença para entrar no seu lar, através do seu receptor, no seu meio de comunicação. Que Deus abençoe a você pelos minutos e segundos que você tem deixado seus compromissos, cancelado seus afazeres, para meditar conosco na Palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu louvo a Deus, glorifico ao Santo de Israel, porque hoje nós não vivemos mais no tempo da lei. No tempo da lei era assim: se alguém matava, a lei permitia que essa pessoa também fosse morto da mesma forma. Aquilo que o ser humano plantava, aquilo que ele fazia de mal, a lei permitia que da mesma forma ele fosse tratado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu louvo ao Deus eterno, porque hoje nós vivemos no tempo da graça. Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós não vivemos mais no tempo da lei. Jesus Cristo foi o Cordeiro, ou é o Cordeiro Imaculado, que morreu e derramou o seu sangue para nos resgatar da maldição da lei. Louvado seja Deus. No tempo da lei, era aquilo que já lhe disse: se alguém matasse, teria que morrer da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus nos orienta, nos diz, nos manda que não é assim que devemos agir. Não é desta forma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vivemos mais no tempo da ditadura. Hoje somos livres. Jesus morreu para nos dar liberdade de vivermos em paz com nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque alguém maquina o mal contra a minha vida que eu devo agir com as mesmas proporções. Não, senhores. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse uma frase: Louvado seja Deus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava nos mostrando que o perdão é essencial para a vida do ser humano. Sabemos que nós estamos vivendo em um mundo onde a sociedade, as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, estão com o coração cheio de maldade, cheia de perversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem por isso nós devemos nos contaminar.
Louvado seja Deus. Nós temos que entender e compreender que nós somos diferentes e nós devemos agir de uma forma diferente. Eu não devo pagar com a mesma moeda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não devo agir da mesma forma que alguém que não tem Deus, ele age. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente, no tempo da lei, era desta forma. Ela era olho por olho e dente por dente. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, se alguém praticava o mal, se alguém matava, se alguém destruía a vida de alguém, a lei dava esta permissão que o ser humano agisse da mesma forma. E Jesus, como veio para desfazer a maldição da lei, louvado seja o nome do Senhor, ele nos ensina um método diferente. Pois ele nos diz: não resistais ao perverso, louvado seja Deus, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Meus amados, antigamente a gente que servia a Deus, louvado seja o nome do Senhor, as coisas eram diferentes. As coisas se tinham um rumo diferente. Hoje não. Hoje, se alguém pratica o mal contra nossas vidas, a gente quer agir da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém pratica o mal contra nós, a gente quer também fazer a mesma coisa, agir nas mesmas proporções, agir da mesma forma. Não, senhores, não é desta forma, não é assim que Jesus nos ensina. Não foi isso que ele nos mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso, louvado seja o nome do Senhor, mesmo que alguém me ofenda, mesmo que alguém me fira, louvado seja o nome do Senhor, eu não devo agir do mesmo jeito. Eu não devo ser igual. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo vive nos observando a todo instante. O mundo vive de olhos vendados em nós, observando as nossas condutas, observando as nossas práticas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, eu não é mandamento de Deus para a minha vida, louvado seja o nome do Senhor, fazer o mal contra alguém. Não é mandamento do Senhor para a minha vida agir com maldade no meu coração com a vida do meu semelhante. Louvado seja Deus. Muitas pessoas praticam o mal, fazem o mal contra nós pela sua inocência. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas agem contra nossas vidas sem ter o entendimento ou conhecimento do que ele está fazendo contra nós. Bendito seja Deus. Então, meus amados, eu quero neste momento, nesta oportunidade, nesse instante, mais uma vez nos lembrar do que Jesus nos ensinou, que se alguém nos ferir, que se alguém nos maltratar, louvado seja o nome do Senhor, que sejamos, louvado seja Deus, simples e que não resistimos, ou que não fazemos a mesma coisa que eles nos fazem. Se alguém nos maltratar, se alguém nos pisar, se alguém nos humilhar, se alguém chegar a nos ferir, louvado seja o nome do Senhor, eu não devo feri-lo também. Não, senhores, louvado seja o nome do Senhor. Eu não devo agir da mesma forma. Não, eu devo perdoar o meu irmão, a minha irmã. Certa vez o apóstolo Pedro chega para o Senhor e diz: Senhor, se o meu irmão porventura pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes?
A palavra de Jesus para Pedro foi simples e direta. Eu não te digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Queridos, para se entrar no céu é uma batalha, é uma luta. Você tem que renunciar, louvado seja Deus, muitas coisas em nossas vidas. Nós temos que abrir mão, louvado seja Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda as nossas condutas, ele muda a nossa história. Nós estamos vivendo em um meio de uma sociedade, de um coração cheio de ressentimento, cheio de amargura, de tristeza, de pesar. Pessoas que estão amarguradas, destruídas. Louvado seja o nome do Senhor, porque alguém lhe ofendeu, porque alguém lhe maltratou. Bendito seja Deus. Queridos, não haja da mesma forma, pois o Senhor nos ensina na sua palavra que nós devemos amar o nosso semelhante, o nosso próximo, como a nós mesmos. Louvado seja Deus. Não é porque alguém faz o mal contra você que você vai também praticar o mal contra ele. Não, senhores. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Então, o versículo de número 38 nos diz: ouvi o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Louvado seja Deus. Mas o versículo 39, quando entra em ação, ele nos diz: porém, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu sei que não é fácil ser ferido. Eu sei que não é fácil ser maltratado por alguém. Eu sei que é difícil você perdoar a quem vos ofende. Mas é o mandamento do Senhor para quem deseja ser salvo, para quem deseja entrar no céu, perdoar o seu semelhante. E quando você libera o perdão para alguém, quando você perdoa alguém, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele se agrada da sua postura, da sua conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus age em nossas vidas. Bendito seja Deus para todos sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, se alguém o feri-lo, se alguém te maltratar, se alguém te humilhar, louvado seja Deus, não haja com ele da mesma forma. Não retribua a ele a mesma forma. Não, senhores. Seja diferente. Mostre que você é servo de Deus. Mostra que você é servo de Deus, é serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, não haja com maldade com o seu próximo. Mesmo que ele lhe humilhe, mesmo que ele lhe maltrate, mostre que você tem Cristo no seu coração. Mostre que o amor de Deus habita em você. Mostre que você, louvado seja o nome do Senhor, é capaz de perdoar. Agora eu lhe digo uma coisa: não perdoe só de palavras. Não perdoe só de lábios. Não perdoe só com gestos. Perdoe também com o coração. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o nosso coração, querido, é maldoso. O nosso coração é perverso. O nosso coração maquina a fazer o mal contra o nosso semelhante. Louvado seja Deus. Mas Jesus nos ensina nesta oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, que ainda que alguém lhe fere, ainda que alguém lhe maltrate, ainda que alguém lhe humilhe, ainda que você seja esbofeteado, não haja assim, queridos, da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um provérbio no mundo que as pessoas dizem: se alguém me feri-lo, se alguém praticar o mal contra mim, eu devo fazer da mesma forma. Isso é um pronômico diabólico e satânico. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo amar o meu irmão, a minha irmã.
Louvado seja Deus. Então, queridos, eu quero, nesta oportunidade, deixar esta rápida meditação da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando. Que Deus nos ensine a perdoar mesmo aquele que nos maltrata, mesmo aquele que nos ofende. Que Deus nos ensine, queridos, a liberar o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque alguém me ofende que eu vou ofendê-lo da mesma forma. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. O céu é para que somos limpos de coração. Bendito seja Deus. Pois eu quero deixar esta rápida meditação. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz que o teu coração precisa e que Ele possa nos ensinar, continuar a perdoar aos nossos inimigos. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.